Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai finalizar o nosso conteúdo sobre o novo client HTTP que veio empacotado junto do Java 11. Lembrando que se você já acompanha os meus vídeos aqui no YouTube, lembra de deixar aquele joinha, né? Lembra de interagir com o vídeo, comentário, compartilhar com os amigos, beleza? E lembrando que aqui é a segunda parte do vídeo sobre o client de HTTP 2, então se você não viu a primeira parte, assiste o primeiro vídeo. E isso daqui também faz parte de uma playlist onde eu tô trazendo várias atualizações de versões do Java. Então se você não viu a playlist, assiste completo para você não ficar aí, né, com nenhum buraco aí no conhecimento. Bom, então o exemplo que a gente estava usando antes, eu expliquei ali as coisas básicas, né? O request, o response e o client que a gente usa para juntar as duas coisas. E aí, agora, nesse novo exemplo aqui, a gente vai trabalhar com as mesmas classes, então eu tenho meu request, meu client e o meu response aqui no final, mas a gente vai fazer algumas alteraçõezinhas a mais nessa nossa requisição. Lá, por exemplo, a gente só tinha usado o get e o delete na primeira vez que a gente foi mexer com o HTTP request. Então a gente vai continuar falando dele, só que agora a gente vai ver os outros protocolos que eu consigo acionar aqui também. Então o get é um deles, que a gente nem vai mais falar nesse vídeo, mas a gente tem também o post, que é o que eu quero usar aqui, e o put também, que vai ser muito parecido com o post. E vocês vão ver que eles não estão compilando aqui, porque na verdade a gente tem que passar para dentro do método post um body publisher, né? Então ele requer aqui um parâmetro adicional, que é exatamente a parte do body, que lá no vídeo do get não fazia sentido a gente passar o corpo, né, o body da requisição, porque o get não passa isso, a requisição get ela não tem corpo. Agora, quando você vai fazer um post ou um put, esse sim tem corpo. Então agora a gente tem que passar. A gente vai começar aqui passando a forma mais simples e que deve ser a que você vai usar mais, eu imagino, que é passando uma string aqui dentro. Como é que a gente faz para obter os construtores ali desse corpo? Então a gente tem que ir aqui nos body publishers e aí aqui tem of várias coisas. Aí tem of string, of input string, são os outros que a gente vai ver. A gente vai começar vendo com o of string. E o que eu vou mandar aqui nessa minha requisição de exemplo? Eu vou mandar um JSON, né? Escrito aqui o nome do canal. Aqui eu tô usando o Postman Echo, que é aquela URLzinha que eu já tinha mostrado, que é muito bom pra gente fazer esses testes. E aí aqui no final, ao invés de get, a gente só muda para post, que é o exemplo que ele disponibiliza pra gente. Então, quando eu utilizo dessa forma aqui, passando uma string, se eu faço essa requisição, isso daqui tá indo no body da minha requisição, e como o Postman ajuda a gente a testar, o Postman devolve pra gente, não é o Postman a aplicação, essa URL aqui, né, do Postman, ela devolve pra gente o que a gente mandou pra ela no body. Então aqui quando eu mandei executar, aqui no data, ó, ele mandou o que eu tinha mandado para ela. E no JSON aqui ela manda também. Ó. Então isso daqui é o que eu tinha, ele me devolve exatamente o que eu tinha passado. Isso daqui tá tudo em caixa alta assim por conta do exemplo do vídeo passado, né, que a gente tá fazendo este uppercase aqui. Se a gente tirar, aí ele vai vir normalzinho aqui do jeito que eu mandei, tá vendo? Então isso daqui é o que a gente passou para ele no body. É o jeito mais fácil de você passar um body, você passar aqui uma string, né, direto aqui dentro do seu body publisher. É claro que provavelmente você vai receber isso aqui de uma variável, vai converter de algum lugar, pode estar convertendo um objeto Java para JSON. De qualquer forma, isso tudo no final possivelmente vai virar uma string. Mas não é a única opção que a gente tem. Assim como a gente tem offString, a gente tem também aqui offFile. E offFile é para a gente pegar o conteúdo que está dentro de um arquivo e mandar ele como corpo. Então, no offFile, como é que a gente vai fazer? O exemplo que eu vou preparar aqui, lembrando que todos esses exemplos, todos esses códigos, inclusive esses arquivos aqui que eu vou usar de exemplo agora, ó, esse body txt, isso tudo eu vou deixar lá no repositório do GitHub. Eu sempre deixo o código aqui comentado, porque eu deixo o código lá no GitHub para vocês baixarem, brincarem com ele, mudar o que vocês quiserem, ou até se basear neles para construir o que vocês estão querendo fazer. Então aqui no offFile, o que a gente tem que passar de parâmetro aqui? A gente tem que passar um path, que é aquela classezinha nova do Java 8, né, que tá aí trabalhando junto com a classe file. Aqui a gente vai passar então o nosso body.txt, é o arquivo que já tá aqui dentro do projeto, então quando a gente executa pelo Eclipse, basta a gente colocar assim que ele consegue pegar. Então, se a gente mandar executar agora desse jeito, a gente pode ver aqui, ó, que é exatamente a mesma resposta. Por quê? Ele copiou o conteúdo desse arquivo aqui. Vamos até botar um 2 aqui no final, ó, pra vocês verem que eu não estou mentindo, ele tá realmente usando aquele arquivo ali, ó. Pronto. Aqui no data a gente consegue ver, no JSON também, em algum lugar aqui no JSON também, a gente consegue ver o que foi que a gente mandou. E aí agora a gente não tá mais pegando a string, a gente tá pegando o que tá lá dentro daquele arquivo. Então, dessa forma aqui você consegue pegar
pegar o conteúdo de qualquer arquivo e mandar ele ali no body direto, né, da sua requisição. Quando a gente está trabalhando com I/O, né, com entrada e saída, com arquivos em disco, com requisição, não é muito estranho, não é muito, assim, fora do comum a gente precisar lidar com byte array e input string. Quando que você teria um byte array? Você pode estar lendo isso daqui de algum campo binário, você pode estar recebendo de alguma outra API que você está chamando. Um exemplo é você estar lendo aqui um próprio arquivo mesmo, né? Você pode estar lendo de um próprio arquivo, só que esse arquivo você não vai pegar ele e capturar ele como texto, você vai capturar ele como um array de bytes. Então, se você... obviamente que no nosso exemplo aqui, o mais fácil é usar essa solução aqui. Mas pode ser que você já esteja recebendo esse byte array pronto e aí você só vai passar. Para a gente poder ter um aqui de exemplo, como é que a gente faz? A gente tem o files aqui e a gente pode usar o read all bytes do mesmo path que a gente usou aqui anteriormente. Então, desse jeito aqui, ó, eu vou estar lendo os bytes, né, desse arquivo. Então, aqui eu tenho o arquivo em si, né, o path. Aqui eu estou fazendo a leitura dos bytes dele e aí estou passando todos esses bytes, né, esse array de bytes aqui pro off byte array. Vamos separar aqui, só para ficar mais fácil de vocês verem. Ó. Se eu colocar isso aqui numa variável, isso daqui é o nosso path, né, é o nosso arquivo e isso daqui são os arrays de bytes. Então, agora, só para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem, isso daqui é o nosso arquivo, isso daqui é o nosso array de bytes, e aí aqui percebam que é realmente um array de bytes que ele recebe daqui de dentro, e aí essa funçãozinha que eu estou usando é só para ler todos os bytes do arquivo, e aí eu estou mandando aqui, ó, como byte array. Na prática, nesse exemplo aqui, vai dar no mesmo, né, porque eu estou lendo os bytes do mesmo arquivo que eu tinha mandado antes, mas é o que eu falei. Você pode estar consumindo isso aqui de algum lugar, você pode estar lendo, não sei, de uma base de dados de algum arquivo blob, e você está recebendo isso como byte, não importa, você pode estar trabalhando aí o que você tem na mão, é um array de bytes, e aí nesse caso você usa essa opçãozinha aqui para você mandar como array de bytes. Tem uma outra versão desse método aqui que é para você colocar o início e o fim do array de bytes, se você quiser definir aí essa posição também. E a outra opção que a gente também tem, que também é muito comum quando a gente está trabalhando com entrada e saída de arquivo ou de rede, são os input streams, né? Então, ao invés de passar um byte array aqui, eu poderia ter também um input stream. Tem input stream de um monte de coisa no Java. Eu não quero aqui ensinar o conceito de input stream, eu acho que até vale um vídeo falando sobre como é que funciona input e output stream, de arquivos, né, ou de outros dados, como é que você faz para ligar, né, o output stream com input stream, dá para economizar memória legal usando isso, mas acho que não é o conceito aqui do vídeo. A ideia que eu quero mostrar aqui para vocês é que se você tiver um input stream na mão, você pode utilizá-lo para mandar direto aqui no body. E aí aqui só para o nosso exemplo também, eu vou criar um input stream desse mesmo arquivo aqui. Então a gente cria aqui um new file input stream, o nosso file aqui, vou só converter o que a gente já tinha de path para file, e isso daqui vira, né, o nosso file input stream aqui. Olha, vamos chamar isso daqui de var, pra gente economizar aqui. Um parêntesezinho, que eu sei que isso daqui é do Java 10. Essas são as situações onde eu acho um pouco mais válido a utilização do var, tá? Nesse exemplo aqui, eu já escrevi new file input stream logo aqui na direita. Então, escrever aqui na esquerda não vai fazer muita diferença. Aqui no path também seria a mesma coisa, né? Eu não tenho muito ganho em repetir o que está escrito aqui. Aqui no byte, talvez faça sentido, né? Melhor você deixar o byte, não é muito grande o nome, e você não tem aqui explícito que isso daqui é um array de bytes, tá? Pequeno parênteses, esses são os casos que eu gosto de usar esse var aqui. E aqui, basicamente, a gente usa aqui o nosso off input stream, passa o input stream para cá, só que você não passa diretamente o input stream assim, você tem que passar como um supplier, que é uma função lambda aqui, né? Por que ele manda você fazer desse jeito? Porque às vezes montar um input stream pode ser algo pesado, né? Pode ser um processamento pesado. Então ele só vai fazer isso quando ele de fato for executar essa requisição. Quando você passa assim como uma função lambda, lembra que ele não faz o que está aqui dentro no momento que você declara. No momento que ele passa na linha 32, ele ainda não está montando esse input stream. Só de fato, quando ele for executar a requisição, ele vai executar essa funçãozinha lambda aqui. Então, eles tornaram isso daqui um supplier para você poder montar o seu input stream só aqui dentro. Só quando de fato ele precisar ser montado. Aqui no nosso exemplo não faz muita diferença, que a gente já montou ele aqui fora, mas, né, só para você saber que se você estiver montando o seu input stream aí na hora, monte ele aqui dentro, porque você não vai executar código desnecessariamente se você, por algum motivo, o seu código quebrar, ou você não chegar a fazer a requisição de fato, se tiver algum condicional aqui embaixo, se você vai fazer a requisição ou não. E aí aqui, como a gente está lendo o nosso input stream do nosso mesmo arquivo, vamos só mudar ali o que está aqui no nosso arquivo para 3, mas vocês vão ver que agora ele vai
passar aqui utilizando o input stream, passando lá os dados, né? Então tá aqui também o trace e aqui embaixo também no nosso JSON, mas é claro que aqui a gente tá mandando a mesma coisa. Só para vocês saberem, esses 4 formatos que vocês podem mandar do body aí, né? Que são os formatos mais comuns que vocês mais vão precisar utilizar e são suficientes para você fazer soluções performáticas, economizar a memória usando streams, ou se você tá lendo em bytes, enfim. Se você precisa de ler de arquivo, aqui você vai conseguir tratar aí tudo que você precisa. E lembrando que você pode usar isso daqui tanto em post quanto no put também, tá? Os dois aceitam as mesmas coisas. Se eu quiser transformar isso daqui em um put, eu transformo e tudo continua funcionando do mesmo jeito. Aí a gente mais ou menos matou o que a gente tinha de HTTP request, né? Do que a gente tinha a mais aqui no HTTP request. Agora vamos falar do nosso client. Lembrando lá do vídeo anterior rapidinho, o client é aquilo que eu uso para fazer a requisição. Então eu pego a minha requisição, monto um client e aí eu falo, client, execute essa requisição. A resposta disso é a minha response, beleza? Então aqui geralmente estão as configurações da parte de conexão mesmo, né? De como é que eu vou fazer a conexão para poder executar essa requisição que eu preparei aqui em cima, né? O request que eu preparei aqui em cima. E tem duas coisinhas que eu não tinha falado no vídeo anterior como fazer. A primeira delas é o proxy. Então aqui quando você está configurando o seu HTTP client, você pode colocar um proxy aqui em cima. E aí a classezinha proxy selector, ela tem um off aqui que você consegue usar para criar o seu proxy. E aí aqui a gente pode criar o nosso net socket address. E aí aqui eu tenho que passar 2 atributos. A string, que é o endereço do meu proxy, e o timeout, e a porta dele aqui, não é o timeout. É ele que preenche algum timeout aqui do que eu tinha de cima. E aí esse aqui é um proxy só de exemplo, tá? Que eu peguei da internet só para mostrar para vocês que funciona isso daqui, né? Então se eu mandar executar isso daqui, ele agora vai usar esse proxy. Vamos aumentar o nosso timeout aqui, que com os 3 só não deu certo. Bom, tá aqui, ó. Nosso timeout estava baixo, não deu tempo suficiente dele conectar nesse proxy aqui, mas agora ele foi. Aumentamos para 5. E aí aqui ele funcionou normal, agora ele usando um proxy. Isso aqui é um proxy público, anônimo, que eu peguei só para mostrar para vocês que funciona, ok? Vamos deixar executando sem ele aqui, só para ficar mais rápido aqui a nossa requisição. E uma outra coisa muito, muito importante, principalmente se você estiver trabalhando em ambientes de threads gerenciados, tipo qualquer container JVE, ou Quarkus, Spring e etc., é você definir o executor. Então, quando você vai fazer a utilização aqui da execução assíncrona, é interessante você passar o executor, que é o executor que ele vai usar para executar as tarefas que são assíncronas, né? Então, o que for assíncrono, ele vai utilizar esses executores aqui para criar suas threads. Quando você está no ambiente gerenciado, aqui eu estou na aplicação Java normal, né? Tô rodando aqui, se eu fosse empacotar isso aqui era um jar, é só uma classe Java, eu não estou rodando dentro de um servidor. Mas se você estiver rodando dentro de um servidor, você provavelmente vai injetar lá um manage executor, né? Um schedule manage executor, alguma coisa nesse sentido, para você usar aqui dentro. Então não passe um executor comum se você estiver dentro de um ambiente onde tem threads gerenciadas. Aqui no nosso caso, a gente pode passar qualquer executor aqui, né? Então eu posso passar aqui um executors.new cache de thread pool, por exemplo. E aí ele vai usar um pool de threads, né? Que ele vai cacheando e vai criando essas threads conforme ele vai necessitando. Essa parte de executores e de execução em paralelo e assíncrona, eu explico muito numa playlist específica que tem aqui no canal, uma playlist gigantesca, onde eu falo só disso. Então eu não vou gastar aqui muito tempo explicando o que é. A única coisa que eu quero que vocês entendam é, você pode definir, por exemplo, uma quantidade de threads fixas, usando um fixed de thread pool aqui, por exemplo, né? Eu só quero que ele execute com 3 threads, eu não quero que ele use mais de 3 ou mais de 2. Você coloca isso aqui dentro. Você tem as outras opções de executores também, que eu já ensinei em outro vídeo. E se você estiver em um ambiente gerenciado, onde as threads são gerenciadas, containers, JVE, Spring, Quarkus e etc., utilize o executor que é gerenciado, que é disponibilizado aí pelo seu framework, pelo seu servidor. Injete ele e utilize. Eu também explico isso em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar tudo isso linkado aqui embaixo para vocês, beleza? Mas importante vocês saberem que vocês conseguem definir aqui qual é o executor que ele vai usar. E eu vou executar aqui, vocês vão ver que isso visualmente não muda nada na execução. Mas por baixo dos panos, o que ele está usando para criar as threads agora é o executor que a gente passou aqui. E por último, agora a gente vai ver então o que a gente não viu ainda na parte da response. Então, o que a gente tem aqui na resposta da nossa requisição. Então, já vimos tudo de como montar a nossa requisição, como configurar o nosso client e agora como a gente lida com a resposta. A gente tem alguns que a gente chama handlers aqui, que é mais ou menos o paralelo ao body lá na hora que eu vou montar a minha requisição. O handler é aquela classezinha que vai processar o retorno, né, dessa requisição. Aqui, desde o
o início, a gente está usando o body handler of string. Desde os primeiros exemplos lá, né, que estão aqui, ó, a gente já estava usando o body handler of string. E aí o que eu recebo aqui na minha pipeline é uma string também. Então, quando eu faço esse body aqui, ó, ele me retorna uma string. Aqui a gente estava fazendo até o to uppercase, fazendo o print ln, né? Estou imprimindo a string. Isso daqui eu mudei, tá? Do exemplo do vídeo anterior. E antes eu tinha botado um timeout aqui embaixo. Acho que eu apaguei no meu exemplo. E agora eu botei o mesmo timeout da requisição aqui, né? No meu get aqui no final. Só para ele não terminar o programa antes da requisição ter sido executada de fato. Cliquei isso lá no primeiro vídeo, vocês devem lembrar. Quais são, então, as outras formas aqui da gente trabalhar sem ser o body handler of string? Tem algumas outras formas, né? Vamos ver aqui quais são. Tem, por exemplo, o byte array. Então, eu posso receber a minha resposta, ao invés de ser como string, eu posso receber ela como byte array, e aí eu posso tratar esse byte array de uma forma um pouco diferente. Lembrando que sempre que você está lidando com byte, geralmente é quando você quer trabalhar ali num nível mais baixo, né? Você só quer a string, né? Você recebe a string só e pronto. Agora, pode ter situações onde você quer tratar isso como um byte array. Aí, quando eu recebo o meu body aqui, se eu simplesmente mandar imprimir desse jeito, olha só o que a gente vai ver aqui agora. A gente vai ver o toString lá do nosso array de bytes, né? Que não é geralmente o que a gente quer ver. Então, aqui, talvez fizesse sentido eu fazer um apply aqui também. Lembrando que o apply é como se fosse o map lá dos streams, né? Se você não viu a playlist de streams, assiste lá. Que eu vou fazer aqui, por exemplo, só um string new para pegar, lembrando que aqui eu estou usando o construtor de string que recebe esses bytes. Então, o body aqui retorna os bytes, o string new monta uma string, né? Devolve uma string aqui passando os bytes para ele. E aí agora sim eu vou imprimir uma string. Agora eu não vou mais imprimir um array de bytes, beleza? Aí aqui vocês vão ver, né? A mesma resposta aqui que a gente já estava vendo antes, porque eu não mudei nada, eu só mudei que eu tô lendo ele como byte array e aí eu tô transformando manualmente esse byte array em uma string. Nesse exemplo aqui não faz sentido, porque eu já queria uma string inicialmente, mas, de novo, só para mostrar o exemplo aqui para vocês. Uma outra coisa que a gente pode usar também é um input stream. Então, ao invés de um byte array aqui, a gente pode ler como um input stream. Aí isso daqui deixa de funcionar, obviamente, porque não dá para criar uma string a partir de um input stream. Se eu mandar imprimir aqui agora, né, executar, na verdade, vocês vão ver que do mesmo jeito, ó, que eu recebi de resposta aqui é uma classe input stream e aí aqui, quando eu fui mostrar o que tinha dentro dela, né, eu só fiz o print ln aqui do próprio objeto. Então, para a gente conseguir representar isso aqui, eu tenho que converter esse input stream para uma string. Então, a gente poderia fazer aqui um then apply, onde a gente poderia pegar os bytes, né, do nosso input stream, read all bytes, e aí aqui a gente pode também simplesmente converter isso daqui em uma string também. Ele tá dando erro aqui porque o read all bytes ele lança uma exceção. Eu só quero de novo mostrar o exemplo para vocês recebendo o input stream. Eu vou simplesmente tacar um try-catch aqui, fica horrível, tá? Não façam isso no código de vocês, mas funciona. E aí aqui no nosso catch aqui, vamos só retornar um null aqui, só para ele compilar ali. Você obviamente vai ter um tratamento melhor do que isso daqui quando você for fazer o seu código de verdade, tá? Bom, tá aqui, né? Lendo como input stream, a gente pega esse input stream, converte para um array de bytes, né? A gente lê todos os bytes dele, transforma numa string e imprime do mesmo jeito, só para vocês verem que o input stream também funciona. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é pegar a resposta do que tá vindo e guardar dentro de um arquivo TXT. Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai guardar dentro desse arquivo aqui que chama body response. Então, vamos aumentar o off input stream aqui. Vamos colocar que a gente vai pegar aqui para baixo. Vamos colocar aqui que a gente vai ler de um arquivo. E aí o path, eu tenho que passar aqui dentro do path, ele vai ser aquele arquivo ali, ó, body response TXT. Lembrando que aqui já está dentro do mesmo diretório da IDE, então tudo funciona. Aqui não faz sentido eu fazer esse apply aqui embaixo mais, porque agora o que eu estou recebendo é um arquivo. A resposta aqui, o body, ele é um arquivo. Então não dá para fazer string new, não dá para fazer nada disso. Se eu mando executar aqui novamente, o que vocês vão ver aqui? O nome do arquivo, que é o que ele imprimiu, né? O meu body agora, ele retorna um path, e quando eu mando imprimir o path, a única coisa que eu recebo é o nome do arquivo aqui, né? Para a gente conseguir ver o conteúdo do arquivo, mas vocês conseguem ver aqui o conteúdo do arquivo, ó, tá lá tudo que a gente recebeu. Se eu mandar quebrar a linha aqui, vocês veem, ó, isso daqui é o que de fato veio na resposta, só que foi jogado lá dentro do arquivo, né? A biblioteca aqui, ela já baixou o corpo inteiro da resposta e jogou lá dentro. Então, se você estiver precisando pegar essa resposta e salvar em disco, salvar num arquivo, daqui já faz isso para você. E por último, o que eu quero mostrar para vocês aqui é como fazer o download de um arquivo de verdade. Isso daqui que eu fiz agora, eu peguei o body e guardei dentro de um
um arquivo. Mas e se eu tiver, por exemplo, fazendo o download de um executável, né? Eu tô realmente chamando uma URL que ela me devolve os bytes de um arquivo, tem lá aquela headzinha de context disposition, né? Falando que é para eu baixar um arquivo e tal. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, onde eu não vou mais chamar essa URL do Postman. O que eu vou chamar aqui agora é a URL da OpenJDK lá. Ó. Lembrando que eu sempre falo para vocês baixarem as JDKs lá do Adoption, que é no adoptopenjdk.net. E aí, é a URL pra gente baixar, é essa daqui, ó. Ela fica lá dentro do GitHub. É um release qualquer aqui que eu escolhi pra gente baixar, não importa muito. E aí, aqui, ao invés de ser OVFile, eu não vou mais guardar ele dentro de um arquivo TXT, obviamente, né? Agora eu quero fazer o download do arquivo. Então, agora eu vou fazer OffFile download. O que eu passo para ele aqui também é o path, agora dizendo em que lugar que ele vai guardar, só que aqui eu só tenho que dar o nome do diretório. Então, vamos inventar aqui uma pasta downloads. Lembrando que esse diretório ele já tem que existir aqui para você poder baixar. E a gente também passa aqui no final os Open Options, que é o que ele vai fazer na hora de escrever esse arquivo. Como a gente tá baixando esse arquivo e esse arquivo ainda não vai existir e eu quero que ele crie e que ele possa escrever nesse arquivo, a gente tem que passar dois Open Options aqui, que é o Create e o Write. A gente passando esses dois aqui, deixa eu mandar ele quebrar a linha aqui, ó. A gente passando o Create e o Write aqui dentro, ele vai guardar dentro dessa pasta download, vai criar o arquivo que a gente está baixando aqui dentro e vai escrever todos os bytes ali do arquivo, né? Então agora não faz mais muito sentido nem esse print aqui, também não faz mais sentido esse then apply aqui pra gente. E aí vamos comentar aqui também o nosso executor, não precisamos disso. E a nossa requisição aqui não é mais um post, né? O que a gente quer agora é um get, porque eu quero baixar um arquivo só, é só um get que eu quero fazer aqui. Então agora, né, com essas alterações que a gente fez, transformamos em um get, eu só comentei aqui o executor, não estamos usando o proxy e estamos usando o body handler para fazer download do arquivo na pasta download, podendo criar e escrever esse arquivo. A gente está com um timeout aqui de 5 segundos, eu não sei se ele vai conseguir executar, eu acho que não, mas vamos mandar executar aqui. A gente caiu aqui por timeout, não deu tempo dele baixar o arquivo, porque é um arquivo grande, né? Mas se a gente põe aqui, por exemplo, 30 segundos aqui, só para vocês verem que funciona de fato, vamos esperar ele terminar de baixar. Pronto, ó, terminou a execução, a gente não está mandando imprimir nada, né? Então não apareceu nada aqui, mas se a gente for olhar aqui dentro do nosso Eclipse, dentro da nossa pasta de downloads, tá aqui, ó, nosso arquivo baixado, nossa OpenJDK. Se a gente mandar executar aqui, ela vai executar. É claro que eu não quero executar agora, né? Mas tá lá, né? Baixamos ela, tudo certinho. E lembre-se de se tornar um membro aqui do canal para você apoiar esse canal e também ter acesso a conteúdos exclusivos, a vídeos exclusivos. Você apoia esse canal e ajuda a manter esses vídeos gratuitos aqui. É a partir de R$ 2,99 por mês. Dá uma olhadinha aí no canal, no botãozinho de Seja Membro aí embaixo. Ou lê o QR Code que eu sempre deixo aí na tela. Quem puder compartilhar esse vídeo aqui com os colegas, eu agradeço demais. Eu tenho certeza que vocês têm colegas aí que ainda não sabem usar essas APIs, que ainda não se atualizaram nas versões de Java. Manda isso daqui para eles. Lembra de comentar o vídeo, interage com o vídeo, deixa seu curtir. Lembra de se inscrever no canal. Tem um monte de gente que assiste todos os vídeos aqui do canal e não é inscrito. Então se inscreve para você não perder os vídeos que eu lanço. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.